o desconforto que revela a verdade. Porque algumas pessoas entram em qualquer ambiente e são respeitadas sem precisar dizer uma única palavra, enquanto outras falam, explicam, tentam agradar, e ainda assim são ignoradas? Essa diferença não é sorte, não é aparência e muito menos coincidência. Existe um padrão invisível acontecendo ali, algo que a maioria das pessoas sente, mas não consegue explicar. E o mais desconfortável é perceber que, muitas vezes, você já esteve do lado errado dessa equação. Pense nas situações em que você tentou ser educado demais, compreensivo demais, disponível demais. Você ouviu, cedeu, evitou conflito, tentou manter a harmonia. E o que recebeu em troca? Interrupções, desvalorização, falta de consideração. Talvez até tenha sentido que precisava se esforçar mais, falar mais, provar mais. Como se o seu valor nunca fosse suficiente. Isso cria um ciclo silencioso, onde quanto mais você tenta ser aceito, menos é respeitado. E aqui entra a verdade que incomoda, mas que liberta. Respeito não é algo que você pede, não é algo que você negocia, e muito menos algo que você conquista tentando agradar. Respeito é uma resposta ao que você demonstra, é uma consequência direta da sua postura, das suas escolhas e da forma como você reage ao mundo. E o problema é que a maioria das pessoas foi ensinada exatamente o contrário. Foram ensinadas a buscar aprovação, a evitar desconforto, a se adaptar para não perder conexão. Só que, sem perceber, acabam abrindo mão da própria força. Os estoicos enxergavam isso com uma clareza brutal. Para eles, o mundo não era um lugar que te devia respeito. Era um lugar que testava constantemente a sua firmeza. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele reforça que você encontrará pessoas invasivas, ingratas e arrogantes, mas que a sua resposta a isso define quem você é. Isso muda completamente o jogo, porque deixa de ser sobre controlar os outros e passa a ser sobre dominar a si mesmo. Agora observa isso com atenção. Sempre que você reage com ansiedade, sempre que tenta se explicar demais, sempre que sente necessidade de justificar suas decisões, você está comunicando algo sem perceber. Você está dizendo que precisa ser aceito, que precisa ser validado. E as pessoas sentem isso. Mesmo que não saibam explicar, elas percebem. E é exatamente nesse ponto que o respeito começa a desaparecer. Por outro lado, existe um tipo de presença que não busca aprovação. Uma presença que não se apressa, que não se justifica em excesso, que não se dobra para caber nas expectativas dos outros. Essa presença não precisa ser agressiva, não precisa ser barulhenta, não precisa provar nada. Ela simplesmente é. E é exatamente por isso que ela impõe respeito. Talvez ninguém nunca tenha te falado isso de forma direta, mas o mundo não responde ao que você quer ser. Ele responde ao que você demonstra ser, repetidamente, todos os dias. E se hoje você sente que está sendo subestimado, ignorado ou desvalorizado, isso não é um destino fixo. Isso é um padrão que pode ser quebrado. Mas para isso, você precisa primeiro enxergar com clareza o que está acontecendo. Porque é a partir do momento em que você entende que respeito não vem de fora, mas da forma como você se posiciona internamente, tudo começa a mudar. Suas atitudes mudam, sua energia muda, sua presença muda. E, inevitavelmente, a forma como as pessoas te tratam também muda. E é exatamente aqui que começa a virada, porque existe um código silencioso, usado há séculos, que transforma completamente a forma como você é percebido. Um conjunto de atitudes que não dependem de talento, dinheiro ou status, mas de algo muito mais poderoso: domínio interno. No próximo ponto, você vai entender por que a maioria das pessoas nunca conquista respeito de verdade, mesmo tentando a vida inteira. O mito do respeito. Você foi ensinado a acreditar que, para ser respeitado, precisa ser agradável, compreensivo, educado o tempo todo. Disseram que, se você tratar bem as pessoas, elas naturalmente vão te valorizar. Parece lógico, parece justo, mas não é assim que o mundo funciona na prática. E é exatamente aqui que começa o problema. Pense nas pessoas que você mais vê sendo ignoradas, interrompidas ou desrespeitadas. Na maioria das vezes, não são as mais agressivas, nem as mais arrogantes. São justamente as mais disponíveis, as que dizem sim para tudo, as que evitam conflito a qualquer custo. Pessoas que acreditam que, sendo boas o suficiente, serão reconhecidas.
Mas o que acontece é o oposto. Elas se tornam previsíveis, acessíveis demais e, com o tempo, invisíveis. Agora olha o outro lado. Existem pessoas que não falam muito, que não tentam agradar, que não correm atrás de aprovação e, mesmo assim, são respeitadas. O que elas têm de diferente? Não é sorte, não é aparência, não é status. É postura, é a ausência de necessidade. Os estoicos entendiam isso com precisão. Para eles, o valor de uma pessoa não estava no quanto ela agradava aos outros, mas no quanto ela era capaz de se manter firme diante do mundo. Sêneca, em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 13, ensina que aquele que depende da opinião alheia nunca será verdadeiramente livre. E sem liberdade interna, não existe respeito verdadeiro. Aqui está a virada que poucos percebem. Quanto mais você tenta ser aceito, mais você se adapta ao que os outros esperam. E quanto mais você se adapta, menos você é visto como alguém sólido. Porque o respeito não nasce da adaptação constante, ele nasce da consistência. Quando você muda sua opinião para agradar, quando você se cala para evitar desconforto, quando você se explica demais para não ser mal interpretado, você está, sem perceber, diminuindo seu próprio peso. E as pessoas sentem isso. Não de forma consciente, mas de forma instintiva. Elas percebem que você não está completamente firme em quem você é. Epicteto deixa isso claro em Enchiridion de Epicteto, parágrafo 1, quando diz que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. A opinião dos outros não está sob seu controle. E quando você baseia seu comportamento nisso, você entrega o controle da sua própria postura. O mito do respeito está exatamente aí. A ideia de que você precisa conquistar o outro para ser valorizado. Mas o que realmente acontece é o contrário. Quanto mais você tenta conquistar, mais você demonstra necessidade. E necessidade não gera respeito. Gera tolerância, às vezes simpatia, mas nunca respeito verdadeiro. Respeito vem de limites, vem de firmeza, vem de alguém que não negocia seus próprios valores para se encaixar. E isso não significa ser frio, distante ou arrogante. Significa não depender emocionalmente da aprovação dos outros para se sentir válido. Talvez isso soe duro, mas é libertador. Porque significa que você não precisa mudar quem você é para ser respeitado. Você precisa parar de abrir mão de si mesmo. Precisa parar de ceder em tudo, de justificar tudo, de tentar ser aceito a qualquer custo. E quando você faz isso, algo muda. Sua comunicação muda. Seu silêncio muda. Sua presença muda. E, sem precisar pedir, sem precisar explicar, as pessoas começam a te tratar de forma diferente. Mas antes de chegar nesse nível, você precisa enxergar algo ainda mais profundo. Existe um erro silencioso que a maioria das pessoas comete todos os dias, sem perceber, e que destrói qualquer chance de ser respeitado. O erro que te torna invisível. Existe um padrão silencioso que está acontecendo na sua vida, talvez há anos, e você nunca parou para enxergar com clareza. Não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, não é azar. É um comportamento repetido, quase automático, que faz com que as pessoas simplesmente não te levem a sério. Esse erro não é evidente. Ele não aparece de forma gritante. Pelo contrário, ele se disfarça de educação, de humildade, de boa intenção. Mas, no fundo, ele corrói a forma como você é percebido. Preste atenção em algumas situações comuns. Você começa a falar e alguém te interrompe, e você permite. Você expressa uma opinião, mas rapidamente se corrige, como se não tivesse certeza do que disse. Você toma uma decisão e sente a necessidade de explicar, justificar, suavizar para que ninguém se incomode. Você diz sim quando queria dizer não. Você evita conflito, mesmo quando sabe que está sendo desrespeitado. Agora junta tudo isso. Cada uma dessas pequenas ações comunica algo. Não é sobre o que você fala, é sobre o que você demonstra. E o que você demonstra é que está disposto a se ajustar, a ceder, a diminuir sua própria presença para manter o conforto dos outros. E aqui está a verdade que muda tudo. Você não está sendo desrespeitado por acaso. Você está ensinando as pessoas a não te respeitarem. Isso acontece porque o ser humano responde a padrões. Quando alguém percebe que pode te interromper e não haverá reação, isso se repete. Quando percebe que você recua diante de qualquer tensão, isso se torna um novo padrão. Quando sente que você precisa ser aceito,
automaticamente te coloca em uma posição inferior na dinâmica social. Epicteto aborda isso de forma direta em Discursos de Epicteto, livro 1, capítulo 2, ao afirmar que ninguém pode te prejudicar sem a sua permissão interna. Isso não significa aceitar injustiça, mas entender que sua reação define o espaço que os outros ocupam na sua vida. O problema é que a maioria das pessoas vive em modo automático, reage sem perceber, fala sem pensar, se adapta sem questionar. E, aos poucos, vai construindo uma imagem de alguém que pode ser ignorado, interrompido, deixado de lado. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, em pequenas concessões diárias. Um silêncio aqui, uma concessão ali, uma explicação desnecessária mais adiante. Quando você percebe, já está preso em um padrão difícil de quebrar. Agora, observa o oposto. Pessoas que são respeitadas não permitem esses pequenos desvios. Não de forma agressiva, não de forma explosiva, mas de forma firme. Elas não precisam levantar a voz, não precisam confrontar a todo momento. A diferença está na consistência da postura. Elas não se apressam para responder, não se explicam além do necessário, não mudam sua posição só para evitar desconforto. Existe uma estabilidade nelas que transmite segurança, e essa segurança gera respeito. Marco Aurélio reforça isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 20, ao lembrar que a mente disciplinada não se deixa levar por impulsos externos. Quando você domina sua reação, você domina a forma como o mundo te enxerga. Talvez você nunca tenha percebido, mas toda vez que você age com excesso de justificativa, com medo de desagradar, com necessidade de aprovação, você está, sem querer, diminuindo o seu próprio valor. E aqui está a virada. O respeito não começa quando os outros mudam. Ele começa quando você interrompe esse padrão. Quando você percebe o que está fazendo e decide agir de forma diferente, mesmo que seja desconfortável no início. Porque sim, vai ser desconfortável. Você vai sentir vontade de explicar, de ceder, de suavizar. Mas é exatamente nesse momento que a transformação acontece. E quando você começa a mudar essas pequenas atitudes, algo sutil começa a acontecer. As pessoas percebem. Talvez não saibam explicar, mas percebem que existe algo diferente em você. E é a partir desse ponto que você começa a construir uma presença que não pode mais ser ignorada. Mas existe um código ainda mais profundo por trás disso, um conjunto de atitudes que os estoicos desenvolveram e que transformam completamente a forma como você é percebido. O código dos ESTOALCOS. Existe um ponto em que você para de tentar se ajustar ao mundo e começa a se estruturar por dentro. É nesse ponto que o jogo muda, porque enquanto você tenta controlar como os outros te veem, você permanece frágil. Mas quando você controla como você se posiciona, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. Os estoicos viveram em um ambiente onde fraqueza era explorada e instabilidade era punida. Não existia espaço para depender da validação dos outros. Ou você dominava a si mesmo, ou era dominado pelas circunstâncias. E foi exatamente nesse cenário que surgiu um código silencioso, um conjunto de atitudes que não dependem de aparência, status ou reconhecimento externo, mas de algo muito mais sólido, domínio interno. Esse código não é sobre parecer forte, é sobre ser inabalável. Não é sobre impor respeito pela força, mas pela consistência. É sobre construir uma presença que não oscila com opinião, rejeição ou opressão. Uma presença que não precisa convencer, porque ela se sustenta sozinha. Sêneca, em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 71, fala sobre a importância de viver de acordo com princípios que não mudam com as circunstâncias. Isso significa que sua postura não pode depender de quem está na sua frente. Não pode mudar porque alguém te aprovou ou te rejeitou. Precisa ser estável. Agora observa isso na prática. A maioria das pessoas muda o comportamento o tempo todo. Em um ambiente, se mostram confiantes. Em outro, recuam. Com algumas pessoas, falam com firmeza. Com outras, se diminuem. Essa inconsistência é percebida. E quando alguém percebe que sua postura varia, automaticamente entende que você pode ser influenciado. O código dos estoicos quebra exatamente isso. Ele cria uma linha interna que não é negociável. Não importa o ambiente, não importa a pressão, não importa a opinião dos outros. Existe uma base que se mantém.
Epicteto reforça isso em Discursos de Epicteto, livro 2, capítulo 1, ao dizer que você deve se preocupar apenas com aquilo que está sob seu controle. E o que está sob seu controle é sua ação, sua reação e sua postura. Nada além disso. Quando você entende isso de verdade, algo muda profundamente. Você para de gastar energia tentando prever reações, tentando agradar, tentando evitar julgamento, e começa a agir de forma direta, simples e firme. Isso não te torna frio, não te torna distante, te torna sólido. E existe algo que acontece quando você se torna sólido. As pessoas param de testar seus limites o tempo todo, param de invadir seu espaço com a mesma facilidade, param de te tratar como alguém que pode ser moldado, porque percebem que existe uma estrutura ali. Marco Aurélio deixa isso claro em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 63, ao lembrar que a mente deve ser como uma fortaleza, que não se rende facilmente às influências externas. Essa imagem é poderosa. Uma fortaleza não reage a cada estímulo. Ela permanece firme. E é exatamente isso que você começa a construir. Uma presença que não precisa se defender o tempo todo, porque já está estabelecida. Mas esse código não é teórico. Ele se manifesta em atitudes práticas, visíveis, repetidas no dia a dia. Pequenos comportamentos que, quando aplicados com consistência, transformam completamente a forma como você é percebido. E o primeiro deles é algo que a maioria das pessoas subestima, mas que muda completamente o ambiente quando você domina. O silêncio que domina o ambiente. Imagine uma situação comum, um grupo de pessoas conversando, todos tentando se posicionar, dar opinião, preencher o espaço com palavras. Quanto mais alguém fala, mais parece querer provar algo, mais parece precisar ser validado. E, sem perceber, vai perdendo peso. Agora observa quando alguém diferente entra nesse mesmo ambiente. Alguém que não fala imediatamente, que não reage impulsivamente, que não sente urgência em ser ouvido. Essa pessoa observa, escuta, analisa. E quando fala, fala pouco, mas com precisão. O efeito é imediato. O ambiente muda. As pessoas prestam atenção. Isso não é carisma. Isso é controle. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Preenche qualquer espaço vazio com palavras, explicações, justificativas. Fala para não parecer insegura. Fala para não ser esquecida. Fala para se afirmar. Mas, paradoxalmente, quanto mais fala, menos impacto tem. Os estoicos viam o silêncio como uma forma de domínio, não como ausência, mas como escolha. Epicteto ensina em Enchiridion de Epicteto, parágrafo 33, que você deve praticar falar pouco e apenas o necessário. Isso não é sobre se calar por timidez, é sobre falar com intenção. Quando você fala demais, você entrega tudo. Suas intenções, suas inseguranças, suas dúvidas. Quando você fala menos, você cria presença, cria espaço. E esse espaço faz com que as pessoas projetem valor em você. Agora presta atenção nisso. O silêncio não é apenas sobre não falar. É sobre não reagir automaticamente. É sobre não sentir necessidade de responder tudo na hora. É sobre não se apressar para preencher cada pausa. Quando alguém te provoca e você reage imediatamente, você entrega controle. Quando você escuta, observa e responde no seu tempo, você mantém o controle. Sêneca, em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 7, alerta sobre o perigo de se perder em conversas vazias e impulsivas. Ele não está dizendo para se afastar das pessoas, mas para não se dissolver no ruído. Porque quanto mais você se mistura ao excesso, menos você se destaca. Existe uma força no silêncio que a maioria ignora. Quando você não sente necessidade de falar o tempo todo, você demonstra que não precisa disputar atenção. E isso, por si só, já muda a forma como você é percebido. Pessoas que dominam o silêncio não são ignoradas, elas são observadas. Existe uma diferença enorme entre alguém que fala muito e alguém que é ouvido. E essa diferença está na capacidade de escolher quando e como falar. Marco Aurélio reforça isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 5, ao lembrar que suas palavras devem ser poucas e essenciais. Isso cria clareza, cria impacto, cria respeito. Agora pensa na sua própria vida.
Quantas vezes você falou mais do que precisava? Quantas vezes tentou explicar algo que não precisava de explicação? Quantas vezes respondeu rápido demais, só para não parecer desconfortável? Cada uma dessas ações diminui o seu peso, porque comunica necessidade, comunica urgência, comunica falta de controle. O silêncio faz o oposto. Ele comunica segurança, comunica domínio, comunica que você não precisa provar nada. E quando você começa a aplicar isso, algo interessante acontece. As pessoas começam a te ouvir mais. Não porque você fala mais alto, mas porque você fala menos e melhor. Mas o silêncio, por si só, não é suficiente. Existe um outro ponto ainda mais profundo que define se você será respeitado ou ignorado, e ele está diretamente ligado a algo que a maioria das pessoas não consegue controlar: a indiferença ao julgamento. Existe um ponto invisível onde o respeito começa a nascer, e ele não está no que você fala, nem no que você faz. Está no quanto você é afetado pela opinião dos outros. A maioria das pessoas vive reagindo constantemente ao julgamento alheio. Ajusta o comportamento, mede as palavras, reprime atitudes, tudo com base no medo de como será percebida. E esse medo é percebido com facilidade. Pense nisso com honestidade. Quantas decisões você já deixou de tomar porque alguém poderia não gostar? Quantas vezes você segurou uma opinião, mudou uma postura, ou evitou uma ação por receio de julgamento? Isso cria um padrão interno de dependência. E, quando você depende da aprovação dos outros, você automaticamente perde a autoridade sobre si mesmo. As pessoas sentem isso. Mesmo que não saibam explicar, percebem quando alguém está se movendo para agradar. E quando percebem isso, algo muda na dinâmica. Você deixa de ser alguém que se posiciona e passa a ser alguém que se adapta. E quem se adapta demais não impõe respeito, apenas se encaixa. Os estoicos tratavam a opinião dos outros como algo externo, fora do controle. Epicteto afirma em Enchiridion de Epicteto, parágrafo 1, que você deve se preocupar apenas com aquilo que depende de você. A opinião alheia não depende. Quando você entende isso de verdade, você deixa de viver reagindo e começa a agir com base em princípios. Agora observa o efeito disso. Quando você não se preocupa constantemente com o que vão pensar, sua comunicação muda, sua postura muda. Você não se explica tanto, não se corrige tanto, não busca validação a cada passo. Existe uma naturalidade que transmite segurança. E segurança é uma das bases do respeito. Sêneca reforça isso em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 13, ao mostrar que o medo do julgamento é uma prisão interna. Você começa a viver uma versão controlada de si mesmo, sempre medindo, sempre ajustando, sempre tentando evitar desconforto. E isso gera uma tensão constante, perceptível. Pessoas que são respeitadas não vivem nesse estado. Elas não precisam que todos concordem, não precisam que todos aprovem. Existe uma independência interna que sustenta a forma como agem. Isso não significa ignorar completamente os outros. Significa não ser governado por eles. Agora percebe a diferença. Uma pessoa que fala olhando para a reação dos outros transmite dúvida. Uma pessoa que fala com base no que acredita transmite firmeza. Mesmo que não agrade, mesmo que gere desconforto, existe um peso ali. Marco Aurélio deixa isso claro em Meditações de Marco Aurélio, livro 12, parágrafo 4, ao lembrar que a mente deve permanecer alinhada com a própria razão, não com o barulho externo. Quando você se ancora nisso, você não oscila a cada opinião. E é exatamente essa estabilidade que gera respeito. Talvez você ainda sinta resistência a isso. Talvez pense que, se parar de se preocupar com a opinião dos outros, vai se tornar alguém distante ou indiferente demais. Mas o que acontece é o oposto. Você se torna mais autêntico, mais direto, mais claro e, principalmente, mais respeitado. Porque quando você não precisa da aprovação, você deixa de implorar por espaço. E quando você deixa de implorar, as pessoas começam a te enxergar de outra forma. Mas existe algo ainda mais profundo que define se você será valorizado ou ignorado. Não é só sobre não depender da opinião dos outros. É sobre algo que a maioria faz sem perceber e que destrói completamente qualquer possibilidade de respeito. A postura de quem não implora. Existe um comportamento silencioso que destrói o respeito de forma imediata, mesmo quando ninguém fala nada sobre isso. É a necessidade de aceitação.
não de forma explícita, mas nas pequenas atitudes, nos ajustes sutis, na forma como você se posiciona tentando não desagradar. Essa necessidade faz com que você implore sem perceber. Implorar não é apenas pedir diretamente. Implorar é quando você se explica demais para ser compreendido. É quando você suaviza suas opiniões para não gerar desconforto. É quando você aceita menos do que merece para não correr o risco de perder alguém ou alguma situação. Tudo isso comunica uma mensagem clara. Você precisa da aprovação para se sentir seguro. E quando essa mensagem é transmitida, algo muda na forma como as pessoas te tratam. Porque quem precisa de mais não impõe limites. E quem não impõe limites não sustenta respeito. Pense nas situações em que você disse sim quando queria dizer não, ou quando concordou apenas para evitar conflito, ou quando tentou justificar uma decisão simples como se estivesse pedindo autorização. Cada uma dessas ações parece pequena, mas, juntas, constroem uma imagem de alguém que pode ser moldado. Agora observa o oposto. Pessoas que não imploram não precisam se impor de forma agressiva. Elas não levantam a voz, não entram em confronto desnecessário. A diferença está na clareza interna. Elas sabem o que aceitam e o que não aceitam. E essa clareza se reflete na postura. Epicteto ensina em Discursos de Epicteto, livro 4, capítulo 1, que aquele que busca agradar a todos, acaba perdendo a si mesmo. Isso não é apenas filosófico, é prático. Porque quando você tenta agradar constantemente, você deixa de agir com base em princípios e passa a agir com base em reações. Sêneca reforça isso em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 33, ao lembrar que quem vive para aprovação externa, nunca encontra estabilidade interna. E sem essa estabilidade, qualquer rejeição se torna um abalo. Agora presta atenção nisso. Quando você não implora por aceitação, algo muda imediatamente. Sua fala fica mais direta. Suas decisões ficam mais firmes. Você não sente necessidade de justificar cada passo. E isso cria um tipo de presença que não depende da resposta dos outros. E aqui está um ponto importante. Não implorar não significa se fechar. Não significa se tornar frio ou distante. Significa não se diminuir para caber. Significa não negociar sua própria dignidade em troca de aceitação momentânea. Marco Aurélio reforça isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, ao lembrar que você deve agir de acordo com sua natureza racional, sem se desviar por influência externa. Isso é autonomia. Isso é força interna. Quando você para de implorar, você para de se explicar em excesso, para de tentar convencer, para de buscar validação constante e, sem perceber, começa a ocupar um espaço diferente. As pessoas passam a sentir que existe um limite ali, que você não está disponível para qualquer coisa, que existe um critério, e isso muda completamente a dinâmica, porque o respeito não nasce da simpatia constante, ele nasce da combinação entre presença e limite não é imposto com palavras, é sustentado com postura. Talvez isso seja novo para você. Talvez você perceba agora quantas vezes já abriu mão da sua própria posição para manter a aceitação. Mas a partir do momento em que você enxerga isso, você pode mudar. E essa mudança não precisa ser radical. Ela começa em pequenas decisões. Em não se explicar quando não precisa. Em não ceder automaticamente. Em não suavizar tudo o tempo todo. E quando você começa a fazer isso, algo se transforma. As pessoas passam a te enxergar de forma diferente. Não porque você mudou quem você é, mas porque parou de se diminuir. Mas existe um momento em que isso é ainda mais testado. Um momento onde a maioria perde completamente o controle e, com isso, perde o respeito. E é exatamente sobre isso que você vai entender agora. O controle emocional sob pressão. Existe um momento específico onde o respeito é decidido, e quase ninguém percebe isso acontecendo. Não é quando tudo está calmo, nem quando tudo está favorável. É quando algo te provoca, te pressiona, te tira do eixo. É nesse instante que as pessoas observam quem você realmente é. A maioria reage. Levanta a voz, se altera, se defende impulsivamente, tenta recuperar o controle através da emoção. Parece força, mas não é. É exatamente o contrário. Quando você perde o controle, você entrega o controle. Pensa nas situações em que alguém te desrespeitou, te interrompeu ou te confrontou. Qual foi a sua reação imediata?
Se você respondeu com irritação, justificativa excessiva ou necessidade de provar algo, naquele momento você perdeu o domínio da situação, porque passou a agir de forma reativa. E aqui está a diferença que muda tudo. Pessoas respeitadas não são aquelas que nunca enfrentam pressão, são aquelas que não se desorganizam diante dela. Os estoicos eram extremamente claros sobre isso. Epicteto ensina em Discursos de Epicteto, livro 1, capítulo 18, que não são os acontecimentos que perturbam o homem, mas a forma como ele reage a eles. Isso significa que o controle não está no que acontece, mas na sua resposta. Agora observa o impacto disso. Quando alguém tenta te provocar e você mantém a calma, você quebra a expectativa. Quando alguém tenta te desestabilizar e você permanece firme, você muda a dinâmica, porque a outra pessoa percebe que não consegue te manipular emocionalmente, e isso gera respeito imediato. Sêneca aborda isso em Sobre a Ira de Sêneca, livro 1, capítulo 10, ao afirmar que a ira é uma forma de fraqueza, não de força. Quando você reage com raiva, você demonstra que perdeu o controle sobre si mesmo. E quem não controla a si mesmo não impõe respeito. Agora pensa no oposto. Uma pessoa que mantém o tom de voz estável, que não se apressa para responder, que escolhe suas palavras com calma mesmo sob pressão. Existe algo ali que impõe presença. Não é agressivo, não é forçado, é natural. Marco Aurélio reforça isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 11, parágrafo 18, ao lembrar que a melhor resposta à agressão é não se tornar semelhante a ela. Isso não é passividade, é domínio. O controle emocional não significa não sentir, significa não ser governado pelo que você sente, significa perceber a emoção, mas não agir impulsivamente a partir dela. E isso é raro, porque a maioria das pessoas vive reagindo, vive no automático. E exatamente por isso, quando alguém demonstra controle, isso se destaca imediatamente. Agora presta atenção nisso. Cada vez que você reage impulsivamente, você treina as pessoas a te verem como alguém previsível. Alguém que pode ser provocado, manipulado, desestabilizado. Mas quando você mantém o controle, você se torna imprevisível. E o imprevisível gera respeito. Isso não quer dizer ficar em silêncio sempre, nem aceitar desrespeito. Significa escolher o momento certo, o tom certo e a forma certa de responder. Sem pressa, sem necessidade, sem perder a própria estrutura. E quando você começa a aplicar isso, algo muda rapidamente. As pessoas pensam duas vezes antes de te confrontar. Pensam duas vezes antes de ultrapassar limites, porque percebem que não vão encontrar reação impulsiva. E isso muda completamente a forma como você é tratado. Mas existe um próximo nível nesse processo. Não basta controlar suas emoções. Existe uma forma de se posicionar que combina firmeza e equilíbrio, sem cair na agressividade ou na submissão. A firmeza sem agressividade. Existe um erro comum que faz muitas pessoas oscilarem entre dois extremos. Ou elas evitam qualquer confronto e acabam sendo desrespeitadas, ou reagem com agressividade e acabam perdendo o controle. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: falta de respeito. O ponto de equilíbrio não está em ser passivo, nem em ser agressivo. Está em ser firme. E firmeza não tem a ver com intensidade emocional, tem a ver com clareza e consistência. Pensa nas situações em que você precisou se posicionar. Talvez alguém ultrapassou um limite, falou de forma inadequada, ou simplesmente não respeitou seu espaço. O que a maioria faz? Ou ignora para evitar conflito, ou reage de forma exagerada quando já está saturado. Nenhuma dessas opções constrói respeito. Os estoicos tinham uma abordagem diferente. Eles não evitavam o confronto quando necessário, mas também não se deixavam levar pela emoção. Epicteto ensina em Discursos de Epicteto, livro 2, capítulo 10, que você deve agir com razão, não com impulso. Isso significa que sua resposta precisa ser consciente, não reativa. Agora observa como isso funciona na prática. Firmeza é quando você diz não sem sentir necessidade de justificar excessivamente. É quando você corrige algo sem elevar o tom. É quando você mantém sua posição mesmo diante de resistência, sem se alterar. Existe uma tranquilidade na firmeza que é percebida imediatamente. Sêneca reforça isso em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 94, ao mostrar que a verdadeira força está no equilíbrio. Não é a ausência de ação, nem o excesso, é a medida certa,
Agora pensa no impacto disso. Quando você reage com agressividade, você até pode impor medo, mas não constrói respeito, porque o medo é instável. Ele depende da intensidade da reação e, com o tempo, perde força. Por outro lado, quando você é passivo, você comunica que não existe limite. E quando não existe limite, não existe respeito. A firmeza resolve exatamente esse ponto. Ela mostra que existe um limite, mas não precisa de explosão para ser sustentada. Marco Aurélio reforça isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 26, ao lembrar que a melhor forma de agir é com justiça e equilíbrio, sem se deixar levar por emoções descontroladas. Isso cria consistência. Agora presta atenção nisso. Quando você se posiciona com firmeza, você não precisa repetir várias vezes. Não precisa insistir. A mensagem é clara desde o início, e essa clareza evita desgaste. Pessoas que são respeitadas não entram em discussões desnecessárias. Não tentam convencer a todo momento. Elas simplesmente se posicionam e, se necessário, se afastam. Isso é poder. Porque demonstra que você não depende da aprovação, não depende da concordância, não depende da aceitação para manter sua postura. E quando você começa a agir assim, algo muda rapidamente. As pessoas passam a medir mais as palavras, passam a respeitar mais os limites, porque percebem que existe uma estrutura ali que não se dobra facilmente. Mas existe um ponto ainda mais profundo que sustenta tudo isso. Não adianta ter firmeza se, no fundo, você ainda demonstra necessidade. A ausência de necessidade. Existe um sinal invisível que muda completamente a forma como você é tratado, e ele não está no que você fala, nem no que você faz. Está no quanto você precisa. Necessidade emocional, necessidade de aceitação, necessidade de resposta, necessidade de presença. Quanto mais você precisa, menos você é valorizado. E isso não é algo que as pessoas analisam conscientemente. Elas sentem. Percebem quando alguém está disponível demais, acessível demais, ansioso demais por atenção ou retorno. E quando percebem isso, algo muda automaticamente na dinâmica. O valor diminui. Pensa nas situações em que você esperou uma mensagem, uma resposta, uma validação, aquela ansiedade silenciosa, aquela expectativa constante. Mesmo que você não demonstre diretamente, isso influencia seu comportamento. Você se torna mais cuidadoso, mais adaptável, mais disposto a ceder para não perder aquela conexão. E é exatamente aí que o respeito começa a desaparecer. Os estoicos tratavam a autossuficiência como uma base essencial, não no sentido de isolamento, mas de independência interna. Sêneca, em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 9, afirma que o sábio é autossuficiente, não porque não precisa de ninguém, mas porque não depende de ninguém para manter sua estabilidade. Agora observa o impacto disso. Quando você não depende emocionalmente do resultado, sua postura muda completamente. Você não se apressa, não se ajusta em excesso, não sente necessidade de agradar para manter algo. Existe uma liberdade interna que se reflete externamente. Epicteto reforça isso em Enchiridion de Epicteto, parágrafo 14, ao lembrar que quando você se apega a algo externo, como se fosse essencial, você se torna vulnerável. E vulnerabilidade, nesse contexto, não é sensibilidade, é dependência. Quando você depende, você cede. Quando você cede constantemente, você perde peso. Agora pensa no oposto. Uma pessoa que não demonstra necessidade não corre atrás de validação, não implora por atenção, não se desestabiliza pela ausência de resposta. Isso cria uma presença forte, porque comunica que ela está completa por si mesma. E isso gera respeito imediato. Marco Aurélio reforça isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 4. Parágrafo 3, ao lembrar que tudo o que você precisa para viver bem está dentro de você. Quando você entende isso, você deixa de buscar fora o que já possui internamente. E isso muda tudo, porque você para de agir por carência e começa a agir por escolha. Para de reagir por medo de perder e começa a agir com base no que é correto para você. Agora presta atenção nisso. A ausência de necessidade não é indiferença fria, é equilíbrio. Você pode se conectar, pode se importar, pode valorizar as pessoas, mas sem depender delas para se sentir completo. Essa diferença é sutil, mas poderosa. Quando você não precisa, você escolhe. E quando você escolhe, você transmite valor.
E quando você começa a viver assim, algo muda rapidamente. As pessoas passam a te valorizar mais, a respeitar mais seu tempo, sua presença, suas decisões. Porque percebem que você não está ali por falta, mas por opção. Mas existe algo que sustenta tudo isso de forma ainda mais profunda. Não basta não depender. É preciso manter uma coerência que poucos conseguem sustentar. A coerência é invisível. Existe algo que as pessoas percebem sem esforço, mesmo que não consigam explicar com palavras. É a coerência. Não há coerência que você declara, mas a que você demonstra todos os dias, nas pequenas ações, nas decisões simples, nos momentos em que ninguém está olhando. Muita gente fala bem, promete muito, se posiciona com firmeza em alguns momentos, mas não sustenta isso ao longo do tempo. Em um dia mantém limites, no outro cede. Em um momento fala com segurança, no outro se retrai. Essa oscilação cria dúvida. E onde existe dúvida, o respeito não se estabelece. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já disse que não aceitaria algo, mas acabou aceitando depois? Quantas vezes estabeleceu um limite e, diante de insistência, recuou? Cada uma dessas situações parece pequena, mas constrói um padrão. E esse padrão comunica que sua palavra não é sólida. Os estoicos eram extremamente rigorosos com isso. Para eles, não existia valor em falar o que é certo se você não vive o que é certo. Epicteto afirma em Discursos de Epicteto, livro 3, capítulo 2, que você não deve apenas repetir princípios, mas incorporá-los no comportamento. Isso transforma discurso em presença. Agora observa o impacto disso. Quando você age de forma coerente, você elimina a necessidade de se explicar o tempo todo, porque as pessoas já sabem o que esperar. Sabem que sua postura não muda conforme a pressão. Sabem que você não negocia facilmente aquilo que definiu como importante. E isso cria confiança. E confiança gera respeito. Sêneca reforça isso em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 20, ao lembrar que a vida deve estar alinhada com aquilo que se defende. Quando existe alinhamento, não há conflito interno. E quando não há conflito interno, a postura se torna natural. Agora presta atenção nisso. Coerência não é rigidez extrema, não é inflexibilidade cega. É consistência. É agir de acordo com o que você acredita, de forma estável, sem oscilar a cada situação. Quando você diz algo e sustenta, mesmo que seja desconfortável, você aumenta seu peso. Quando você mantém sua posição mesmo diante de pressão, você constrói presença. E isso não passa despercebido. Marco Aurélio reforça isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 16, ao lembrar que a mente deve agir de forma reta, sem contradições. Isso elimina ruído interno e fortalece a ação. Agora compara isso com o comportamento comum. Pessoas que mudam o discurso conforme o ambiente, que ajustam valores para se encaixar, que prometem mais do que cumprem. Isso gera desgaste. E com o tempo, elimina qualquer possibilidade de respeito verdadeiro. Porque o respeito não nasce do que você diz, nasce do que você sustenta. E quando você começa a viver com coerência, algo muda profundamente. Você não precisa mais convencer ninguém. Sua presença já comunica o suficiente. Suas ações falam antes das suas palavras. E isso cria um tipo de autoridade silenciosa que não depende de esforço constante. Mas existe um nível ainda mais forte de presença. Um nível onde, mesmo em meio ao caos, você não se altera. E é exatamente isso que diferencia alguém comum de alguém verdadeiramente respeitado. A calma que intimida. Existe um tipo de presença que não precisa de palavras, não precisa de imposição e não precisa de esforço visível. Ela simplesmente entra em um ambiente e muda a dinâmica. Não pela força, mas pela estabilidade. Essa presença nasce de algo que a maioria das pessoas não consegue sustentar. Calma sob pressão. Agora pensa nisso com clareza. Quando algo sai do controle, quando surge um conflito, quando o ambiente fica tenso, o que a maioria faz? Acelera. Fala mais alto, se movimenta mais, reage. Existe uma urgência em tentar recuperar o controle. E essa urgência denuncia falta de controle. Porque quem está no controle não precisa correr. Os estoicos entendiam isso de forma profunda. Para eles, a calma não era ausência de emoção, era domínio sobre ela. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 48,
que a mente deve permanecer tranquila, independente do que acontece ao redor. Isso não é passividade, é força concentrada. Agora observa o impacto disso na prática. Quando todos ao seu redor estão reagindo, se alterando, se perdendo na emoção, e você permanece estável, você se destaca imediatamente. Não precisa falar mais alto, não precisa disputar espaço. Sua presença já ocupa o ambiente. E existe algo que acontece nesse momento. As pessoas começam a te observar. Porque calma, em um ambiente de caos, chama a atenção. E mais do que isso, impõe respeito. Sêneca aborda isso em Sobre a Ira de Sêneca, livro 2, capítulo 3, ao mostrar que a tranquilidade diante da provocação não é fraqueza, é superioridade de controle. Quando você não reage impulsivamente, você demonstra que não pode ser manipulado com facilidade. Agora presta atenção nisso. A calma não é apenas sobre não se alterar externamente, é sobre não se desorganizar internamente, é sobre manter clareza enquanto outros perdem a direção. Quando alguém te provoca e você responde com a mesma intensidade, você entra no jogo dessa pessoa. Mas quando você mantém a calma, você quebra o padrão. E quem quebra o padrão assume o controle da situação. Epicteto reforça isso em Discursos de Epicteto, livro 2, capítulo 18, ao lembrar que a força está em não ser arrastado pelas circunstâncias. Isso cria uma base interna que não oscila. Agora compara isso com o comportamento comum. Pessoas que se alteram facilmente, que perdem o controle com pequenas situações, que reagem sem pensar. Isso gera imprevisibilidade negativa e, com o tempo, elimina o respeito. Porque ninguém respeita alguém que não se controla. Agora pensa no oposto. Uma pessoa que mantém o tom de voz estável, que não se apressa para responder, que observa antes de agir. Existe um peso ali, uma presença que não depende do que está acontecendo, e isso intimida, no melhor sentido da palavra. Não pelo medo, mas pela estabilidade, porque quando alguém percebe que não consegue te desestabilizar, ela automaticamente te enxerga de outra forma. E quando você começa a desenvolver essa calma, algo muda rapidamente. Conflitos deixam de te afetar da mesma forma, situações tensas deixam de te dominar, e, sem perceber, você passa a ocupar um espaço diferente. Mas existe um último nível nesse processo. Um nível onde você não apenas se controla, não apenas se posiciona, mas se torna completamente independente da necessidade externa, a autossuficiência interna. Existe um ponto onde todas as outras atitudes se encontram e se tornam naturais. Um ponto onde você não precisa mais se esforçar para parecer firme, para controlar reações ou para impor limites. Esse ponto é a autossuficiência interna. A maioria das pessoas vive de fora para dentro. Precisa de reconhecimento para se sentir válida, precisa de resposta para se sentir importante, precisa de presença para se sentir completa. E enquanto essa dependência existir, qualquer oscilação externa vai afetar sua postura. Agora pensa nisso com honestidade. Quando alguém te ignora, você se sente menor? Quando não recebe a resposta que esperava, isso muda seu comportamento? Quando não é reconhecido, você começa a duvidar do seu valor? Se a resposta for sim, então sua base ainda está fora de você. E isso é percebido, porque quando seu valor depende do outro, sua postura se ajusta ao outro. Você fica mais cuidadoso, mais adaptável, mais disposto a ceder. E, sem perceber, perde firmeza. Os estoicos tratavam isso como um dos pilares centrais da vida. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 54, que você deve buscar dentro de si a fonte de estabilidade, não nas circunstâncias externas. Isso muda completamente a forma como você se posiciona. Agora observa o impacto disso. Quando você é internamente suficiente, você não se desestabiliza facilmente. Não depende de aprovação para agir, não depende de validação para manter sua posição, não depende de resposta para seguir em frente. E isso cria uma presença extremamente forte. Sêneca reforça isso em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 9, ao afirmar que o sábio é completo em si mesmo. Ele pode se relacionar, pode se conectar, pode valorizar os outros, mas não depende disso para existir com firmeza. Agora presta atenção nisso. Autossuficiência interna não é isolamento. Não é se afastar das pessoas, nem se tornar frio. É se relacionar sem depender. É estar presente sem se perder. É valorizar sem se submeter.
Essa diferença muda tudo. Quando você não depende, você escolhe. E quando você escolhe, você transmite valor. Epicteto reforça isso em Enchide de onde Epicteto, parágrafo 24. Ao lembrar que você deve se preparar para perder aquilo que não controla, sem perder a si mesmo. Isso cria uma base que não se quebra. Agora compara isso com o comportamento comum. Pessoas que mudam completamente quando são ignoradas, que se abalam quando não são reconhecidas, que se ajustam constantemente para manter conexão. Isso gera instabilidade. E instabilidade não sustenta respeito, porque o respeito nasce da solidez. E quando você se torna sólido internamente, algo muda de forma definitiva. Você não precisa mais provar, não precisa mais correr atrás, não precisa mais convencer. Sua presença passa a falar por você. As pessoas percebem que você não está ali por necessidade, mas por escolha. Que você não se dobra facilmente, não se perde facilmente, não se altera facilmente. E isso cria um tipo de respeito que não depende de esforço constante. Um respeito que surge naturalmente, como resposta à sua postura. Agora entende isso com clareza. Respeito não é algo que você conquista tentando controlar o mundo. É algo que surge quando você domina a si mesmo. E a partir do momento em que você desenvolve essa autossuficiência, você deixa de ser alguém que busca valor, e se torna alguém que carrega valor. A mudança interna. Existe um momento em que tudo deixa de ser técnica e passa a ser identidade. Não é mais sobre lembrar de agir com silêncio, controlar reações, ou impor limites de forma consciente. É quando essas atitudes deixam de ser esforço e passam a ser quem você é. A maioria das pessoas tenta mudar apenas o comportamento. Ajusta a fala, tenta parecer mais firme, segura a reação por algum tempo. Mas, no fundo, continua a mesma. E cedo ou tarde, volta ao padrão antigo. Porque mudança real não acontece na superfície. Acontece na base. Agora observa isso com atenção. Enquanto você ainda sente necessidade de aprovação, qualquer rejeição te afeta. Enquanto você ainda depende de validação, qualquer silêncio te incomoda. Enquanto você ainda busca aceitação, qualquer confronto te desestabiliza. Por isso, o ponto central não está nas atitudes isoladas. Está na transformação interna que sustenta tudo isso. Os estoicos não ensinavam apenas como agir, ensinavam como se tornar. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que você deve começar o dia preparado para lidar com pessoas difíceis, mas sem permitir que isso altere sua natureza. Isso não é estratégia, é identidade. Agora pensa nisso. Quando você deixa de reagir impulsivamente, não é porque está se controlando o tempo todo. É porque você já não se deixa levar da mesma forma. Quando você não busca aprovação, não é porque está se forçando a ignorar. É porque isso deixou de ser necessário. E é nesse ponto que tudo muda. Sêneca reforça isso em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 16, ao lembrar que o verdadeiro progresso é quando aquilo que antes exigia esforço, passa a ser natural. Isso significa que você não está apenas praticando uma atitude, você está incorporando uma nova forma de ser. Agora presta atenção nisso. A mudança interna não é visível de imediato. Ela não gera aplauso, não gera reconhecimento instantâneo. Mas, com o tempo, ela transforma completamente a forma como você se posiciona e, consequentemente, como é percebido. Você começa a falar com mais clareza, sem necessidade de justificar. Começa a agir com mais firmeza, sem necessidade de provar. Começa a se manter estável, mesmo quando o ambiente muda. E as pessoas percebem isso. Talvez não saibam explicar, talvez não consigam definir exatamente o que mudou, mas sentem que existe algo diferente. Uma presença mais sólida, mais tranquila, mais segura. Epicteto reforça isso em Discursos de Epicteto, livro 1, capítulo 4, ao afirmar que você não deve apenas aprender princípios, mas viver de acordo com eles, até que se tornem parte de você. Isso elimina a distância entre teoria e prática. Agora compara isso com o comportamento comum. Pessoas que tentam parecer algo que não são, que sustentam uma postura apenas por um tempo, que voltam ao padrão diante de pressão. Isso não gera transformação, apenas cria uma aparência temporária. Mas quando a mudança é interna, ela não depende de esforço constante. Ela se mantém. E é exatamente isso que cria respeito duradouro, porque o respeito não nasce de momentos isolados.
Ele nasce da consistência ao longo do tempo. E consistência só existe quando a base é interna. Agora entende isso com clareza. Você não precisa convencer ninguém de nada. Não precisa provar seu valor. Não precisa disputar espaço. Quando você se transforma internamente, tudo isso se torna consequência. E é nesse ponto que o jogo vira de forma definitiva. Porque você deixa de tentar ser respeitado e se torna alguém que naturalmente é respeitado. O alerta final. Existe uma última verdade que a maioria das pessoas evita encarar, porque ela exige responsabilidade total. Enquanto você acreditar que o respeito depende dos outros, você continuará preso ao mesmo padrão. Vai esperar reconhecimento, vai reagir à rejeição, vai tentar ajustar sua postura conforme o ambiente. E isso te mantém vulnerável. Mas a partir do momento em que você entende que o respeito é uma consequência direta da sua forma de existir, tudo muda. Não é sobre controlar o comportamento dos outros, é sobre nunca mais abrir mão de si mesmo. Agora pensa nisso com clareza. Quantas vezes você se desvalorizou para manter uma situação? Quantas vezes aceitou menos do que merecia para evitar desconforto? Quantas vezes se calou, se ajustou, se diminuiu para ser aceito? Cada uma dessas escolhas não passou despercebida. Elas foram percebidas, sentidas e definiram como você foi tratado. E aqui está o ponto central. As pessoas não começam a te valorizar do nada. Elas respondem ao que você permite, respondem ao que você sustenta, respondem ao que você demonstra todos os dias. Sêneca reforça isso em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 71, ao afirmar que ninguém pode te tornar inferior sem o seu consentimento. Isso não é sobre culpar a si mesmo, é sobre assumir o controle da própria postura. Quando você para de se desvalorizar, você muda o padrão. Quando você para de aceitar o que não está alinhado, você redefine os limites. E quando você sustenta isso com consistência, o ambiente ao seu redor se reorganiza. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão resistir. Isso é natural, porque nem todos estão acostumados com alguém que não se dobra facilmente, mas aqueles que permanecem vão te enxergar de forma diferente. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 10, parágrafo 16, que você deve viver de forma alinhada com sua própria natureza, sem se desviar pela opinião dos outros. Isso cria uma vida que não depende de aprovação para fazer sentido. Agora presta atenção nisso. O respeito que você busca não está no futuro, não está em conquistar mais, não está em provar mais. Ele começa no momento em que você decide não se abandonar mais. Quando você não se abandona, você não aceita qualquer coisa. Quando você não se abandona, você não implora por espaço. Quando você não se abandona, você não negocia sua própria dignidade. E isso muda tudo, porque o mundo não responde ao que você diz que merece. Ele responde ao que você demonstra aceitar. E a partir do momento em que você muda isso, você não precisa mais correr atrás de respeito. Ele passa a surgir como consequência. Agora entende isso com clareza. Você não precisa se tornar alguém diferente. Precisa parar de agir de forma que diminui quem você já é. E quando você faz isso, algo definitivo acontece. As pessoas começam a te tratar de acordo com o valor que você sustenta. Se isso fez sentido para você, então você já percebeu algo que a maioria nunca percebe.